Vasco, muito obrigada por teres vindo ao E se Falássemos da Europa. E hoje vamos falar da Europa e da Conferência sobre o Futuro da Europa. Tu és estudante de Relações Internacionais, mas não é nesse estatuto que eu te convidei a vires a este podcast, foi sobretudo porque tu és um dos 20 embaixadores da Conferência sobre o Futuro da Europa e foste escolhido 20 neste grupo, na prática são 80 embaixadores, tu és um deles. É uma honra para Portugal ter sido escolhido, mas penso que também te dá responsabilidades. E a minha primeira questão é como é que tu te sentes, jovem, a participar na Conferência sobre o Futuro da Europa, como é que tu sentes essa responsabilidade na relação com os jovens portugueses? Antes de mais, obrigado pelo convite. É uma boa pergunta porque há um bocado não é confusão, mas é um bocado uma confusão na minha cabeça entre se estou a representar os cidadãos europeus no geral ou os cidadãos portugueses, de certa forma, porque nós estamos em representação estamos proporcionais ao nosso país, mas efetivamente lá diz que nós somos cidadãos europeus. E bem? Pois, portanto, nesse aspecto, eu sinto alguma necessidade de fazer ouvir, de fazer com que se ouçam algumas preocupações, especialmente dos jovens portugueses, porque é a realidade com que eu convivo mais, mas também tento, especialmente agora que estou a representar a transformação digital, ou seja, o trabalho que está a ser feito nessa área, como é um problema que passa do domínio nacional, é uma coisa completamente internacional. Não há muito paralelo que eu possa fazer com as vontades ou com as preocupações portuguesas. Quando estava a trabalhar na economia e no trabalho, aí sentia que podia fazer valer algumas coisas, porque até há um bocado de desfazamento nas realidades de certos cidadãos de outros países, comparativamente às realidades vividas nos países do Mediterrâneo. Se podemos dizer que Portugal é um país do Mediterrâneo, mas... Tu disseste, quando foste escolhido, e eu tenho aqui exatamente, disseste: sinto-me maravilhado, realmente acontece-me tudo, estou ansioso por representar os projetos e soluções finais que serão apresentadas aos eurodeputados. Portanto, há um processo de debate na Conferência sobre o Futuro da Europa, no qual tu participas. Na última reunião da conferência, no último plenário, houve alguma crítica por parte dos jovens de não terem tido tempo suficiente para se pronunciarem sobre os assuntos. Sentes essa crítica ou sentiste que tinhas voz e que tinhas possibilidade de ter voz? Houve de facto essa crítica, foi feita essa crítica de uma forma mais generalizada, mas o problema que eu achei achei que fosse o maior problema, foi o facto de não ter sido a estrutura não ter sido muito centralizada. Ou seja, no sentido em que as experiências foram diferentes para várias pessoas. Na minha experiência, eu consegui pronunciar-me sobre certos temas, mesmo que tenha sido durante muito pouco tempo, e depois foi de facto também dada a possibilidade de pronunciar-me no plenário, na reunião, na fase em que já tinha toda a gente. Mas a nível de... Sabes, quando nós normalmente temos hipótese de intervir no plenário, por sistema temos 1 minuto para intervir. Sim. Isso, nós, deputados europeus. Sim, houve muita gente que não se habituou a isso. Houve muitos cidadãos que não achavam que isso era completamente... não dava para dizer nada. E, de facto, são realidades diferentes entre um político que está habituado a intervir, a fazer intervenções de 1 minuto, e uma pessoa que se calhar gagueja durante 1 minuto e só depois é que consegue começar a intervir. Mas mais a nível dos trabalhos, dos working groups, dos trabalhos mais pequenos, em grupos de 80, creio que foram grupos de 80 ou 50, uma coisa mais ou menos desse género. É esse nível em que as reuniões eram para ser presididas por que sejam eurodeputados ou membros da Comissão, membros do Conselho, aí estava um bocado dependente de como o presidente da reunião gerisse a reunião. E aí é que surgiram estas críticas, acho, mais, porque houve reuniões onde ia à vez, toda a gente falava, houve reuniões onde se tinha que dar o nome para uma speaker list e aí
as pessoas, os cidadãos sentem mais constrangimento em fazer então em tomar a iniciativa e falar. E houve sítios onde se calhar a discussão não foi tão tão regulada e os políticos abafaram e tomaram completamente o controle da discussão. E eu achei que isso foi foi o que foi mais estranho, porque depois quando se chegou ao plenário, logo nesse dia, e se falou sobre as experiências, havia pessoas que estavam completamente maravilhadas com a experiência que tinham tido e outras pessoas completamente revoltadas. Eu estava assim no meio termo, porque tive a oportunidade de falar, mas foi quase só uma apresentação. Também falei sobre dois temas e uma expectativa, mas foi só isso. Foi só uma hora. E quais foram os temas que falaste? Pronto, como eu não tinha trabalhado na transformação digital, não estava tão apto para falar sobre o que se tinha desenvolvido. Mas mesmo assim fiz algum trabalho extra e estive a ver, e também já trazia transformação digital, toda a gente tem alguma coisinha que quer dizer e quer fazer, quer ver acontecer. Eu especificamente falei sobre a falta de regulamentação quanto ao mundo virtual e à nossa relação com esse mundo. Acho que na altura disse que a política, a vida política ou a vida real estava completamente desfasada do mundo virtual. Nós temos muitas leis para a nossa vida real e o mundo virtual é quase tão complexo, ou começa a ser quase tão complexo e tão forte. Desde logo, os direitos de trabalho, nas plataformas... Tudo. Depois o problema é que o tema é super abrangente. Pode-se falar sobre os direitos de trabalho nesta área, que são completamente desregulados e... é um trabalho muito incerto. É um trabalho que paga muito bem, por acaso tenho a ideia porque vim dessa área, mas no ano estamos lá, no ano a seguir há alguém melhor e pronto, acabou. Mas a regulamentação é ao nível de tudo, é ao nível a forma como o mundo virtual vem agora de cima, como os whistleblowers do Facebook, vê-se que tem muito impacto nos processos democráticos e que podem haver agora pode haver muitos problemas derivados destas relações. Portanto, isso foi um dos temas. O segundo tema que eu falei foi relativamente à soberania europeia na questão digital, que eu acho que não existe. E acho que toda a gente partilhou da minha opinião, não é uma opinião nada nova, mas acho que tem que ser feita alguma coisa relativamente a isso, na perspectiva de que o mundo só vai ficar mais digital do que o que é, e os nossos aparelhos são desenvolvidos na Ásia, o nosso software é desenvolvido na Ásia ou na América. Os componentes? Sim, estamos completamente dependentes, não acredito num mundo global, mas a nível de segurança e soberania, em última análise, não é muito seguro. Portanto, foi um bocado nessa onda. Tem que haver mais investimento e tentar ganhar alguma força no mercado, até porque mesmo a níveis económicos é um mercado gigante e nós estamos a desperdiçar esse potencial. Há quem diga que já vamos tarde, eu vejo um bocado essa opinião. Mas diz o povo que mais vale tarde do que nunca, mas essa questão que tu estás a levantar, que é uma questão muito importante e é um tema também central da Conferência sobre o Futuro da Europa, foram questões que nós sentimos muito durante esta crise, não só no domínio do virtual, mas também no domínio, eu diria, mais do mercado das transações, de mercadorias, serviços, etc. Houve claramente produtos, houve claramente o sentimento de que há necessidade de uma maior autonomia estratégica por parte da União Europeia, mas de facto no virtual a questão toma outras dimensões, claramente. E como é que tu te relacionas, ou seja, se tivesses que fazer um convite aos jovens portugueses para participarem mais na conferência sobre o futuro da Europa, se achas que é útil, evidentemente, como é que farias esse convite e como é que achas que era possível os jovens portugueses participarem mais nesse debate sobre o futuro da Europa? A conferência está aberta para toda a gente. Na medida que existe a plataforma digital e há muitas ideias que surgem dessa plataforma, são votadas, os vários temas da conferência estão lá dispostos e as pessoas sugerem ideias para cada tema e depois são sujeitas a votações e ao apoio, o apoio também digital.
E nós depois debatemos, somos forçados, ou também por gosto, porque as ideias são bastante boas, as que são mais votadas, somos forçados a debatê-las na conferência. Portanto, qualquer pessoa, e eu já, por acaso, mais num círculo mais fechado, mais de amigos próximos, mesmo que até tenham sido alunos, eu sugeri que, se tivessem ideias, podiam dar diretamente a mim, mas eu não quero tomar crédito por nenhuma ideia. Portanto, há a plataforma que eles podem, onde eles podem ou votar em ideias que já lá estão, ou sugerir mesmo as suas próprias... novas ideias e novos temas. E tem mesmo impacto, ou seja, estão mesmo a ser levadas a sério, não é uma plataforma só para marketing, de inclusão ou coisa do género, não, estão mesmo há mesmo uma parte dedicada às ideias que vêm dessa plataforma. E mesmo assim também há um bocado um aproveitamento das pessoas que lá estão, das ideias que estão lá. Pronto, se há muito apoio relativamente por exemplo, ao fim dos estágios não remunerados. Então isso começa a ser um bocado, ganha força dentro da conferência e começa a ser, relativamente ao trabalho ou à juventude, começa a ser um tema bastante onde as pessoas focam muito. Portanto, eu acho... Tu disseste uma coisa que eu acho que é muito importante, e é bom que sejas tu a dizer, como testemunho dessa experiência, que é a Comissão Europeia, ou melhor, a Conferência sobre o Futuro da Europa abriu um portal público, de debate público, onde qualquer cidadão ou cidadã pode colocar a sua opinião, mas as pessoas têm muitas vezes o sentimento que esses portais, depois não há uma sequência às ideias e às propostas. E, portanto, é muito interessante que tu tenhas testemunhado aqui que as propostas que chegam ao portal, as ideias que chegam ao portal, são trabalhadas no âmbito da Conferência sobre o Futuro da Europa. E eu acho que aqui o que é muito importante, e é esse o objetivo, é que a Conferência sobre o Futuro da Europa venha a fixar uma agenda política com um conjunto de recomendações para as instituições europeias, para a Comissão Europeia, que tem que fazer as propostas, para o Conselho e para o Parlamento Europeu, que serão os co-legisladores. Mas tu estudas na Universidade Nova, Relações Internacionais, tens colegas, tens professores. Como é que eles reagiram ao facto de tu seres um dos embaixadores da Conferência sobre o Futuro da Europa? Estamos a falar uma Europa de quase 500 milhões de cidadãos. E o processo de escolha foi um processo altamente seletivo e tu foste selecionado. É uma situação de grande exceção. Como é que eles, digamos, receberam a notícia de que tu eras embaixador da Conferência sobre o Futuro da Europa? Eu gostava de fazer um pequeno reparo que o processo é seletivo na medida em que é muito procurada a representatividade, ou seja, tanto dos géneros como idades, regiões, isso tudo. Mas depois, quando chega à última fase, é aleatório, ou seja, não há um mérito em ser rapaz de... É uma escolha, é à sorte. Sim, e mesmo para representante... Mas chegaste lá, chegaste a esse grupo. Sim, mas mesmo para representar os painéis também foi aleatório, ou seja, quem se mostrou disponível para fazer essa representação depois foi retirado. Por isso é que eu até disse aquela frase um bocado embaraçosa de acontece-me tudo, porque é tanta sorte à mistura que... Pronto, é um bocado essa também a ideia que é partilhada pelos meus colegas, eles não me param de relembrar a sorte que eu tenho e ficam muito felizes ao mesmo tempo, uns têm alguma inveja. E nós divertimos-nos a falar sobre isso e também eu discuto um bocado o trabalho que é feito. Também é um ambiente que está bastante interessado em ouvir o trabalho que está a ser feito. Os professores não têm muita ideia de que isto está a acontecer. Inclusive eu às vezes tento-lhes dizer eu tenho que faltar a estas aulas porque tenho que ir... Pronto, eu nem lhes digo onde é que tenho que ir, mas tenho que ir trabalhar na conferência. E ele, não me interessa, há de haver mais aulas. Mas seria até interessante que os professores lhe dessem a oportunidade de expor o resultado da conferência, porque eu acho que há dois aspectos no resultado, na participação da conferência. Por um lado, é o Vasco ter a oportunidade
de discutir com outras pessoas, de outras línguas, ouvir gente de outras línguas, de outras culturas. Isso é um privilégio, de facto. Eu trabalhei numa organização internacional, agora estou no Parlamento Europeu, e quando cheguei à Comissão Europeia sentia que era um privilégio. É difícil, muitas vezes, porque temos que lidar com a diferença, mas é um privilégio trabalhar numa organização com uma grande diversidade cultural. Depois há um outro aspecto também que eu acho que é muito interessante, que é perceber como é que se tomam decisões. Neste caso, perceber como é que se constroem opiniões. Porque não basta estar ali, apresentar uma proposta e a proposta ser votada. Há uma construção de opiniões. O Vasco falou no princípio que as pessoas tinham a expectativa de poder falar mais tempo, menos tempo, não estão tão preparadas para falar 1 minuto, quando lhes é dado 1 minuto. Eu também, quando tenho que falar 1 minuto, conto o número de palavras e o número de caracteres para não ultrapassar o minuto. Mas, como diz, é a experiência, também tive que aprender. E, portanto, o participar na Conferência sobre o Futuro da Europa também é uma aprendizagem. E ainda um terceiro elemento é a possibilidade de discutir temas com outras pessoas, discutir temas que nos preocupam, o digital, o emprego das plataformas, todos estes temas que estão mais virados para o grupo em que está o Vasco, que eu penso que também é interessante, e portanto seria interessante até que os professores lhe dessem a oportunidade de dar uma aula em que pudesse explicar todos esses processos, porque em relações internacionais é fundamental perceber, diria, estas 3 dinâmicas. Sim, especialmente por ser uma coisa tão nova, ou seja, não há precedentes, isto não foi feito a nível europeu nunca, ou seja, acho que mesmo tendo nós direito da União Europeia, temos várias disciplinas relacionadas com isto, acho que é interessante também discutir estes processos democráticos que estão agora a acontecer. Mas relativamente ao que disse, é de facto um privilégio estar com pessoas de várias nacionalidades a discutir. Eu realmente já tinha tido um bocado essa experiência porque já tinha feito Erasmus e já tinha, aliás, foi um programa de Erasmus+, mas também já fiz um Interrail e sei de facto o valor que há nessas relações, mesmo que sejam curtas, são bastante importantes. Senti que, ao invés do que aconteceu com os cidadãos, em que essa dinâmica foi mesmo muito importante, eu senti que foi feito muito trabalho fora dos tempos de trabalho, ou seja, as pessoas conviviam e falavam, e isso influenciava depois o que no dia a seguir já tinham, se calhar, uma perspectiva mais aberta do que para a discussão. E pronto, os eurodeputados e os membros da Comissão e do Conselho já fazem isso no seu dia-a-dia, mas eu senti que agora houve um bocado uma desconexão entre os cidadãos e as instituições. Sim, porque essa convivência não existiu, esse tempo extra trabalho já não foi coletivo, já não havia muita comunhão entre os vários grupos. As pessoas acabaram por se agrupar mais nos seus pequenos grupos, ou seja, os da Comissão pela Comissão, o Conselho pelo Conselho. Mesmo os representantes da juventude ou dos parlamentos nacionais estavam, ou seja, houve muito essa desconexão e ganhava-se muito com atividades que um bocado extracurriculares, digamos, não é? Sim. Mas que proporcionassem essa inclusão e essa troca de ideias mais informal, que eu acho que se faz muito trabalho nesses Vasco, se eu lhe perguntasse 3 temas que gostava de ver em cima da mesa, na conferência, e que são temas que preocupam os jovens portugueses. Os estágios não remunerados, sem dúvida. Eu acho que fala-se em acabar. Eu acho que há mais soluções. Quanto a isso, eu concordo com acabar-se com os estágios não remunerados. Mas mesmo o emprego jovem, eu acho que há muito a ser feito. Pega-se nos exemplos, sabem que as economias não são iguais. Mas, por exemplo, eu em conversa com uma colega, sei que na Alemanha, por exemplo, os jovens as empresas que contratam jovens estudantes têm benefícios fiscais. E os jovens também não têm uma liberdade de trabalho completa, ou seja, só podem trabalhar 20 horas semanais, creio. E são dinâmicas que têm muito impacto, ou seja, são coisas que parecem irrelevantes, um bocado a nível macroeconómico, mas
tem muito impacto isto, as propinas, por acaso Portugal, comparado com alguns países, tem uma posição um bocado privilegiada, mas ainda há posições mais privilegiadas. E são coisas que depois fazem muita diferença no começo de uma vida autónoma, e em Portugal sente-se um bocado essa falta. Agora, primeiro que as pessoas comecem, os jovens comecem a sair de casa com uma vida, pronto, é possível sair, mas com uma vida bastante independente, consolidada e capaz de constituir uma família, se calhar passado uns 7 anos ou 8 anos. Pronto, é muito complicado em Portugal e eu sinto que há primeiro muitos... ponto, trabalho. Segundo, tema. Mas isto são 3 temas já no trabalho. Já, exatamente, são 3 temas já no trabalho. Há muitos temas, é muito complicado isto. Esse é um tema importante. Agora, há temas que são falados na conferência, com os quais eu partilho muito interesse. Mas eu não sinto que vão ser, que somos capazes de ultrapassar esses problemas, como por exemplo a unanimidade nos processos. Nos processos de decisão. Sim. Isso é um tema que é bastante. É mesmo. Toda a gente fala sobre isso. Toda a gente fala sobre isso. Toda a gente quer ver isso ultrapassado. Mesmo pessoas de países que têm feito com que esta conversa existisse. Ou seja, tenho muitos colegas polacos que são completamente a favor e acham que a unanimidade já não tem lugar numa Europa tão grande. Mas eu não sinto que isso, mesmo que eu ache que deve-se falar sobre isso, porque deve haver dessa pressão, não sei se alguma vez vamos conseguir sair da conferência. No caso da unanimidade, isso é uma questão importantíssima, mas hoje em dia, com o Tratado de Lisboa, na chamada cláusula passarela, já pode passar da unanimidade para uma maioria. Portanto, o próprio tratado já prevê isso. É necessário, como o Vasco está a dizer, é haver vontade política para que isso aconteça. Sim. É evidente que as questões do Estado de Direito têm sido muito, têm trazido essa questão muito para cima da mesa, mas há outras áreas, designadamente em matéria de política externa, sim, ou em matéria de impostos, por exemplo, de política fiscal, em que, de facto, era fundamental passar da unanimidade para a maioria. Isso é possível no Tratado de Lisboa. Mas Vasco, gostei muito de falar consigo, é uma grande responsabilidade ser embaixadores na conferência sobre o futuro da Europa. Espero que seja uma experiência que seja para si positiva e que também, pelo menos no meio onde o Vasco está mais, na sua universidade, nas suas relações pessoais, possa criar a ideia, criar o interesse pelo debate sobre a União Europeia, e isso é importante para as pessoas terem a noção de que nós fazemos parte da União Europeia e temos uma palavra a dizer. Muito obrigada. Muito obrigado.